Espírito Santo é o fundamento da igreja cristã. Quero colocar de novo. O Espírito Santo é o fundamento da igreja cristã. O Espírito Santo é o fundamento da igreja cristã. Nós temos que definir isso. Isso tem que ser uma base em nossa vida. O Espírito Santo, o fundamento da igreja cristã. Para que a gente não se perca nos diversos caminhos que Babel propõe. Babel propõe muitos caminhos. Mas se nós colocarmos o Espírito Santo como fundamento da nossa vida, nós não iremos andar em trevas. Nós sairemos da escuridão das trevas. Vamos pôr isso em nossa mente. Não vamos deixar que Babel nos engane. A única maneira de não deixar que a velha Babel nos engane é colocar o Espírito Santo como fundamento da vida cristã. O cristianismo surgiu com o Espírito Santo. Jesus não fundou o cristianismo. Se o Espírito Santo não tivesse vindo, não haveria cristianismo aqui na terra. Será que eu me fiz claro? Se o Espírito Santo não tivesse vindo aqui na terra, e ele veio para ficar, não teríamos cristianismo aqui na terra. Por isso que o Espírito Santo é o fundamento da igreja cristã. Pense uma coisa. Se o Espírito Santo não tivesse descido aqui na terra, Jesus não teria ressuscitado. E a base do cristianismo verdadeiro está aonde? A base do cristianismo verdadeiro se levanta a partir da ressurreição de Jesus Cristo, feito por quem? Pelo Espírito Santo. Essa é a base do cristianismo. O resto é anedota. O resto é trambique. O resto é Babel. Deixa Babel falar. Babel tem o direito de falar, ela fala o que quer. Ela tem doutores, ela conserva doutores para falar o que ela quer, as doutrinas que ela quer. Babel rege. Mas o fundamento do cristianismo está na base do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse vindo, toda a obra de Jesus Cristo estava perdida. Já pensou? Toda a vida dele, todo o sacrifício dele estaria perdido. A vinda do Espírito Santo é uma prova, é uma garantia. Olha, o Espírito Santo funciona como garantia, é a nossa garantia. O Espírito Santo é o nosso penhor de que nós podemos ter a nova vida, em vida, aqui e no agora. E essa nova vida, nós já falamos muito sobre ela. Que tipo de vida que é? A vida da nova criatura. A vida da nova criatura. Aquela mesma que Cristo disse a Nicodemos. Nicodemos, se você quer ver o reino de Deus, você, Nicodemos, terá que nascer de novo. Terá que nascer de novo. O nascer de novo é outro fundamento para o cristão criar olhos para poder ver o reino de Deus no aqui e no agora. Pois nós sabemos que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está aqui há 2000 anos. Jesus pregou sobre o reino de Deus.
E ele disse, o reino de Deus é chegado. Ele pregou no começo do seu ministério sobre o reino de Deus. E depois também, depois de sua morte, quando ele esteve aqui durante os 40 dias, Jesus pregou sobre o reino de Deus. Pois os discípulos não tinham capacidade para entender essas coisas. Porque somente pode olhar o reino de Deus aquele que tem as lentes do Espírito Santo. Aquele que é o nosso penhor. A nova criatura. Somente a nova criatura tem olhar para ver, no momento atual, no aqui e no agora, o reino de Deus. É uma boa nova isso aí, não é? Não é uma boa nova? E quem vai garantir tudo isso? Qual a estrutura básica que vai garantir tudo isso? Quem é o nosso penhor? O Espírito Santo é a garantia. Ele é a garantia. O Espírito Santo, ele chegou, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Você sabe onde Jesus Cristo estava? Ele estava lá no inferno, lá no mundo das trevas. Ele estava separado de Deus, mas completado todos os requisitos da justiça. Veio o sinete da garantia, o penhor, o Espírito Santo, e entra em Jesus Cristo e lhe dá vida. Aí Jesus Cristo fica o Todo-Poderoso. Ele pega Satanás e o humilha diante de todas as suas hostes. Ele mostra quem é o Senhor. Ele mostra quem é o Senhor. A Escritura diz, ele leva cativo o cativeiro. Esse cativeiro que tem levado a humanidade cativa, ele está cativo, foi levado cativo por Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora se torna-se o Senhor dos Senhores. E quem deu a garantia, o sinete de tudo isso? Dizendo, realmente o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito, o Espírito Santo. Quando ele entra em Jesus Cristo. De tal maneira que Deus disse, hoje eu te gerei. Jesus foi gerado naquele momento que o Espírito Santo entrou dentro dele e lhe deu vida. Logo, Jesus é a primeira nova criatura. É o primeiro cristão verdadeiro. Jesus é o primeiro cristão. Nele está a chave do cristianismo. Mas quem deu vida a Jesus Cristo? O Espírito Santo. Por isso que hoje a nova criatura, ela tem uma base. E essa base da nova criatura é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não é nova criatura. Você pode ser um mero igrejeiro. Ok. Um mero aquele que concorda com doutrinas, concorda com dogmas e diz amém. E fica quietinho. Mas você nunca será um cristão atuante. Você será apenas um que crê na doutrina, que crê nos dogmas, e passivamente você crê, você defende ali, mas nunca terá o sopro do Espírito Santo correndo por dentro de você. Você aqui é apenas aquele que crê. E as Escrituras dizem, quanto a esse tipo de crer, que até os demônios creem em Deus. Até os demônios creem em Deus. É claro que crê. Eles eram anjos, eles viram Deus, creem melhor que a gente. Mas tem uma coisa que os demônios não conseguem fazer. É praticar a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus. Tem a palavra, tem a orientação e tem a prática da palavra de Deus.
O que está acontecendo hoje, que muitos concordam com a doutrina, mas não a praticam. Muitos concordam também com a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus tem uma ciência dentro dela. Olha, a palavra de Deus tem uma ciência dentro dela. Se você ler a palavra de Deus na letra, a Escritura diz, a letra mata. Se você buscar só a história de texto, contexto, você vai arrumar pretexto. Você vai arrumar pretexto. Você vai fazer doutrina, você vai fazer dogma, você vai ser um grande falador. Então, qual é o fundamento para eu me alicerçar com base nas Escrituras Sagradas? O fundamento é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fundamento das Escrituras Sagradas. Você só pode ler as Escrituras Sagradas à luz da revelação do Espírito Santo. Isso vai ser chamado fé. É a fé verdadeira. Bonito, né? Você quer saber da fé verdadeira? É quando você está lendo as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo ilumina aquelas passagens para você. Ali está o que os pregadores atuais chamam de rema, o segredo. Segure aquela iluminação. Ela é uma visitação de Deus a seu espírito. Ela é uma palavra espiritual. Ela vem diretamente do seio do Espírito Santo. É a presença de Deus em sua vida. É a presença de Deus em sua vida. Aquela revelação, aquele entendimento. Quando você está lendo as Escrituras Sagradas, guarde com carinho. Enfrente os problemas com aquela revelação. Porque agora você é um homem, uma mulher gerada do Espírito. Por que gerada do Espírito? Porque você é gerada dos entendimentos das Escrituras Sagradas. Mas entendimentos dados do alto, quer dizer, do Espírito Santo, que é bem diferente dos entendimentos dados pelos nossos mestres atuais, pelos nossos mentores atuais. É outra coisa. Mente humana produz carnalidade. Agora, o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, vai produzir o espiritual. Só o espiritual produz o espiritual. O mental produz o mental. Então nós temos que ver a diferença desses dois tipos de conhecimento. Um conhecimento gerado pela mente do homem, pelo seu talento, pelo seu esforço, pela sua nobreza. E outro conhecimento gerado pelas revelações do Espírito Santo. Esse é espiritual. Este não é mental. E este vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Olha, outra fundamentação. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Seus ouvidos estão atentos para que o Espírito Santo diz quando ele está lendo as Escrituras Sagradas. Pois o Espírito Santo vai falar à igreja. Pois nós sabemos que nós somos a igreja. Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. Nós somos o Shekinah de Deus, o lugar santíssimo onde Deus habita. Veja que privilégio que Deus nos colocou. Por isso, se você pecar, imediatamente peça perdão. Aí então, a sua situação estará limpa perante Deus. Nós fomos remidos dos pecados passados e somos perdoados dos atuais. Então, quando a gente pecar, vamos pedir perdão imediatamente. E a relação com o Espírito Santo se restabelece. Então, o Espírito Santo é o fundamento da igreja cristã. Ele gera a nova criatura, aquele que vê o reino de Deus no aqui e no agora.